Pela primeira vez, o Prota quase perdeu mesmo lutando a sério. Com a Reina usando sua terceira ascensão de classe, o Prota teve que dar tudo de si, mais um pouco para vencer. O que o fez pensar que precisa alcançar logo o nível 200 para evoluir sua classe também. Ele percebe que essa ascensão é tão forte que parecia até que a Reina estava usando hacks. No final, ele elogia a Reina, que estava quase chorando sentada no chão, e envia um pedido de amizade. De volta para casa, conversando com Yangshan, o Prota o incentiva a correr atrás do nível 200, porque finalmente encontrou a localização da Fortaleza dos Rebeldes, e o ataque já está marcado para a próxima semana. Em seguida, o Prota vai reportar a Sir Ferret que encontrou a fortaleza. Sir Ferret, então, o orienta a informar Garon sobre a descoberta. Curioso, o Prota pergunta se o 10º nível da torre já foi liberado, e Sir Ferret confirma que sim. Imediatamente, o Prota se anima e pergunta se já pode fazer o teste. Sem discutir, Sir Ferret o manda diretamente para lá. Chegando ao 10º nível, aparece a mensagem: você deve superar seus limites. De repente, surge um clone boladão do Prota, com cabelo branco. É um doppelganger, um monstro criado com base nos status de um jogador. Literalmente um clone sem emoções, sem remorso, com todas as habilidades do original. Porém, existe um truque para derrotar um doppelganger facilmente. Basta usar um item único em todo o arena. Como o clone não pode equipá-lo, ele fica em desvantagem. O Prota, então, invoca Tanji, que ao contrário de outros mascotes, já era um NPC antes de se tornar um companheiro do Prota. Ele pergunta para Tanji se o ursinho sente vontade de bater nele. Tanji, cheio de alegria, responde que é o sonho dele dar uns cascudos no Prota. Com isso, Prota ordena que Tanji ataque o clone, fingindo que era o verdadeiro Prota. Round 1, fight! Tanji, no entanto, toma algumas pancadas e fica bravo, reclamando que o Prota não avisou que o clone revidaria. Frustrado, Tanji decide ficar na retaguarda, ajudando apenas com buffs de longe. O Prota então assume a linha de frente, dando início àquele que talvez seja o maior desafio de sua jornada até agora: enfrentar a si mesmo. A batalha entre o Prota e seu clone continua intensa. A principal diferença entre os dois é que o clone está programado para sacrificar tudo para vencer, sendo sua única razão de existir derrotar o original. Mas com a confiança do Prota, a luta deixa de ser apenas uma obrigação do clone e se torna um desejo pessoal. O Prota aproveita para ganhar tempo, esperando os buffs do clone acabarem. Assim que isso acontece, ele ativa todos os seus próprios buffs. No entanto, o clone, em um ato desesperado, quebra o teto do local na tentativa de derrotar o Prota, mesmo que isso signifique sua própria derrota. Apesar disso, o Prota nunca baixa a guarda. Ele aproveita a brecha e finaliza o clone com uma sequência de golpes precisos, lançando-o para o alto e encerrando a batalha. Com essa vitória, o Prota limpa o 10º andar da torre, provando que nem mesmo o sistema consegue copiar suas habilidades por completo. Ele se torna o primeiro aluno graduado da escola de Laerk, ganhando um título e um anel único que aumenta todos os seus status em 100. Lembrando que precisa voltar à vila, o Prota pede para Surf teleportá-lo para lá. Enquanto isso, uma reunião das guildas mais importantes do jogo ocorre para decidir quem comandará o ataque ao acampamento dos rebeldes, a missão principal do jogo. O Prota chega atrasado e Rambaek, como sempre, começa a reclamar, questionando por que o Prota está participando se ele não pertence a nenhuma guilda. No entanto, Rambaek é rapidamente repreendido pelos outros líderes, que ressaltam que nem mesmo todos eles juntos conseguiriam derrotar o Prota. Para aliviar o clima, o Prota responde de forma despreocupada, dizendo que Rambaek deve apenas estar em um dia ruim. Em seguida, é explicado que a recompensa da missão varia de acordo com o desempenho individual de cada jogador. As guildas começam a apresentar suas estratégias para liderar a missão, e Seokjung, sempre direto, propõe que todos se unam e formem uma grande aliança para garantir o sucesso. Com a proposta de Seokjung de unir todas as guildas para a missão principal, o que inicialmente ninguém entende, já que a Novo Mundo tem recursos suficientes para completar a missão sozinha. A líder da guilda Fênix até questiona como o loot seria dividido, e Seokjung responde que o que cada um encontrar sozinho ficará para si. Com isso, todos aceitam participar, já que a Novo Mundo está liderando a organização. Após a reunião, um jogador das sombras aborda o Prota para conversar. Ele é Liu Shay, conhecido como o Terceiro Dragão e amigo de Tianhu, que já foi derrotado pelo Prota. Liu diz que não está ali para brigar e informa que uma pessoa importante deseja conhecer o Prota, o diretor da filial asiática da Adidas. O Prota lembra Liu que já tem contrato com a Nike e, portanto, não vê motivos para essa conversa. Liu, com tom de superioridade, diz que seria um favor o Prota conversar com o diretor, o que irrita o Prota. Ele provoca Liu, chamando-o de garotinho de recados, e diz que, se for para pedir algo, que seja com humildade, já que o Prota não tem obrigação nenhuma com ele. Liu, mesmo irritado, engole o orgulho e pede educadamente. O Prota aceita, mas deixa claro que só marcará a reunião depois da campanha principal. Liu, abaixado, jura vingança pela humilhação que sofreu. Enquanto isso, todos começam os preparativos para atacar o acampamento dos rebeldes. O Prota abre uma live para registrar tudo, e Senny manda uma mensagem para combinar de se encontrarem dentro da dungeon quando a missão começar. Finalmente chega o momento de entrar na dungeon. Como de costume, o Prota decide ir solo, recusando o convite da guilda Pioneiros. A dungeon tem uma atmosfera assustadora, com o céu negro cheio de redemoinhos nas nuvens. Quando o Prota menos espera, Surf invoca
invoca um enorme golem de pedra e dá início à guerra com um Oi Caloroso para os rebeldes. Porém, esse Oi Caloroso é na verdade um meteoro que destrói parte da fortaleza rebelde, marcando o começo do confronto épico, com a bola de fogo gigante lançada por Surf contra o castelo dos rebeldes. O Prota até achou que o ataque seria suficiente para derrotar todos, dada a força massiva, mas o castelo possuía uma barreira invisível que só se quebra após o impacto. Lá dentro, o general dos rebeldes recebe a notícia e imediatamente ordena que todos os cavaleiros sejam transformados em mortos-vivos. Ele também manda avisar Alexander, o irmão do imperador, sobre seus direitos de governar. Os portões do castelo se erguem, liberando os mortos-vivos, e a batalha finalmente começa com todos os grupos de jogadores atacando pelos lados. Enquanto isso, o Prota, sempre antissocial, prefere ficar de fora da confusão principal. Ele espera os outros avançarem e então vai ao encontro de Sunny. Ao chegar, ele quase a elimina por causa do susto que ela dá nele. O Prota chama Sunny de Jenny, para que os espectadores da live não descubram sua verdadeira identidade. Sunny leva o Prota por um caminho secreto que dá direto ao castelo dos rebeldes. Lá, eles já dão de cara com um dos primeiros comandantes, Alkil, o Cavaleiro Negro. Sem hesitar, o Prota desfere um golpe poderoso nas costas de Alkil, mas o comandante consegue se defender depois de sentir o impacto. Para surpresa do Prota, Alkil utiliza a mesma habilidade que ele tem, os passos celestiais. Isso o deixa desconcertado, pois percebe que o general é muito mais forte do que ele imaginava. O Prota busca maneiras de enfrentar Alkil, que revela ter obtido a super habilidade Passos do Abismo através de um livro aleatório que encontrou. Começa então uma batalha de maestria para ver quem utiliza melhor a habilidade. Alkil demonstra um excelente controle de mana ao imbuir sua espada com magia. Mas o Prota supera, mostrando um controle ainda mais impressionante ao fazer sua espada desaparecer e atravessar a de Alkil, acertando-o. Como golpe final, o Prota utiliza magia para atravessar Alkil, conseguindo uma vitória épica contra o Cavaleiro Negro. Após essa batalha insana, o Prota fica ansioso para upar e alcançar sua terceira ascensão. Ele verifica os itens que Alkil dropou enquanto a notícia de sua vitória é anunciada para todo o Arena. Os espectadores na live do Prota começam a perguntar o que ele conseguiu, e após várias doações, ele mostra a espada deixada pelo boss, Estrela Negra, um dos 5 itens com maior ataque do Arena, com bônus de 20% de penetração de armadura e 15% de ataque. No entanto, Sunny percebe que o Prota não revelou outro item que o boss deixou, criando um clima de mistério. Depois disso, o Prota inicia uma speedrun derrotando os comandantes 4, 3 e 5 de uma só vez. Lá fora, os jogadores começam a se apressar, pois o Prota está limpando a missão inteira. Enquanto isso, o líder da guilda Mano fica irritado, pois, se não conseguir superar o Prota nesta missão, tudo o que foi dito sobre ele será confirmado. Perdido em seus pensamentos, Patrick aparece e traz a notícia que ele queria ouvir. Eles encontraram o general dos rebeldes. O Prota continua sua speedrun de derrotar todos os chefes do cenário principal, já acumulando 4 vitórias. No entanto, ele é surpreendido por uma notificação do sistema. A guilda Mano havia iniciado a batalha contra o chefão principal do evento. O Prota fica pensativo, já que derrotar subchefes não adiantaria se o boss principal é quem realmente importa. Nesse momento, Seokjung manda uma mensagem informando a localização do boss principal. Ao chegar lá, o Prota encontra todas as guildas discutindo a ordem em que enfrentariam o chefão. A hesitação era grande, pois lutar mais tarde significaria ter mais informações sobre as habilidades do boss, aumentando as chances de vitória. Como ninguém se decide, o Prota levanta Mapu a mão e se voluntaria para ser o próximo a lutar após a guilda Mano. Ninguém duvida de sua capacidade, e ele, como sempre, decide enfrentar o desafio sozinho, pedindo as coordenadas do boss para Seokjung. Antes de ir, o Prota começa a assistir a live da guilda Mano para observar como eles se saem contra o boss, o general dos rebeldes, Edward. Apesar de todos os buffs e habilidades, a guilda não consegue sequer arranhar o chefão. Edward, com apenas um golpe, derrota Marco, o líder da guilda, e o levanta inconsciente para exibi-lo como um troféu para os outros. Depois de assistir à verdadeira humilhação da guilda Mano, o Prota desliga sua live e começa a refletir sobre o quão difícil será enfrentar Edward. O boss é inteligente como um humano e derrotou Marco, mesmo estando bufado, com extrema facilidade. Edward é o irmão mais novo do imperador, embora pareça mais velho, e sua força está em outro patamar. Como última cartada, o Prota decide usar o livro que recebeu de Held, relacionado a essa missão. O livro concede a ele um anel chamado Memento de Shi-Ki-Six, um item de classe épica, o primeiro item desse nível em todo o Arena. O Prota equipa o anel e, ao ativar sua nova habilidade para testá-la, acaba destruindo tudo ao seu redor.
Depois de conseguir o anel mais raro do jogo, o Prota não tem outra opção a não ser ir direto ao encontro do General Edward. Ele já chega impondo respeito, chamando o inimigo pelo nome. Se apresenta como o discípulo do cavaleiro mais forte de todo o reino e declara que veio para pôr fim à sua traição. O grande General Edward se levanta e expande sua assustadora aura, enquanto o Prota manda Tandy se esconder e se prepara para a batalha que se aproxima. O combate começa com o Prota testando alguns ataques aleatórios para tentar entender o padrão de movimentos do boss. No entanto, Edward tanca tudo sem nem se mexer. Em um piscar de olhos, ele aparece na frente do Prota e só consegue desviar por sorte graças ao anel de rank máximo que havia recebido antes da luta. O Prota usa todos os ataques que tem à disposição, mas Edward sequer sai do lugar. Ele nem tenta desviar, e sua regeneração é absurda. O general olha para o Prota e, com desprezo, pergunta se é só isso que ele tem. É então que o Prota decide mostrar sua carta na manga, a nova habilidade que aprendeu, Respiração do Demônio Celestial. O ataque finalmente causa algum dano ao boss, embora não seja suficiente para derrubá-lo. O Prota, sem perceber que está offline desde quando assistiu à live da Guilda Mano, pergunta ao público se curtiram sua nova habilidade. Quando percebe o erro, ele liga a live e começa a conversar com os espectadores como se o boss nem estivesse ali. Nesse momento, Edward já se recuperou do ataque e parte novamente para cima do Prota. O Prota manda Tandy usar seu ataque de choque do trovão no general, mas a tentativa falha. Ele tenta atacar um ponto vital, que também não funciona. Nem mesmo a bola de energia no fundo parece surtir efeito. Edward, cansado de subestimar o Prota, entra na segunda fase da luta. Ele saca sua espada do vazio e com o primeiro impacto faz o Prota sentir toda a pressão do combate, quase perdendo as esperanças. Nesse momento, o Prota tem uma ideia. Ele teleporta Tandy para enfrentar o boss enquanto procura algo em seu inventário. Tandy, apavorado, tenta se virar contra o Super Boss. Enquanto isso, o Prota pega o telefone e liga para Yang-chan, pedindo sua ajuda desesperadamente. O Prota sempre viu Yang-chan como a única pessoa em quem podia confiar. Seu salvador, alguém que o levantou quando ninguém sequer olhava para ele. Certamente, em um momento como esse, seria a primeira pessoa a quem pediria ajuda. Mas esqueça tudo isso, porque para Yang-chan, o Prota não é nada além de um fardo. Ele vê o relacionamento deles como o de uma babá com uma criança problemática, mas mesmo assim, corre para ajudar o amigo na encrenca em que ele se meteu. Enquanto isso, Tandy e o Prota estão quase se partindo ao meio para lidar com Edward. Mas o boss é tão forte que começa a demonstrar tédio no meio da luta. Diferente dos outros chefes, Edward parece ter estamina infinita. Tang, exausto, perde sua transformação, enquanto o Prota continua tentando resistir. Em um momento de desespero, ele acerta uma voadora na cara de Edward e ativa seus buffs. Mas isso não impede o boss de agarrá-lo pelas pernas e arremessá-lo de um lado para o outro, como o Hulk fez com Loki em Os Vingadores. A situação está tão crítica que o Prota usa até a capa que dropou do boss vampiro para se tornar inalvejável por alguns segundos e ter um respiro. É então que Yang-chan finalmente manda uma mensagem dizendo que está na porta do lugar. Nesse momento, o plano do Prota se revela. Ele havia pedido para Yang-chan chamar simplesmente o personagem mais forte que apareceu na obra até agora, o mestre do Prota e o primeiro entre os cavaleiros de Fione, LeBron. LeBron entra no campo de batalha com uma presença avassaladora e com um único ataque, estraçalha o braço de Edward. O boss afirma que é inútil tentar enfrentá-lo, pois ele se juntou às forças do mal e agora é imortal. Mas isso pouco importa para LeBron, que é imparável. Ele entende de imediato o motivo pelo qual o Prota estava perdendo. Edward, como o covarde que é, estava trapaceando. E isso não sairia impune. Com um único golpe, LeBron subjuga Edward. O Prota, desesperado, pede que ele o extermine antes que se regenere. Mas LeBron, calmamente, explica que não é difícil destruir alguém imortal. Basta exterminá-lo até que não sobre nada. E assim ele faz, encerrando de vez o combate. LeBron, como sempre, chegou e resolveu o problema. No leito do irmão do imperador, ele comenta que, se não fosse por LeBron, teria assumido o controle do reino. Porém, LeBron o manda parar de ser tolo, e ressalta que o imperador é ainda muito mais forte que ele. Mesmo sendo LeBron quem derrotou o boss com um único ataque, o Prota recebe as recompensas por ter vencido o chefe. LeBron o chama para reportar a situação à majestade. O imperador, soberbo como sempre, fala mal de seu irmão, dizendo que sempre foi melhor em tudo e que não se importa com sua derrota. Ele menciona que, ao menos, pensou que se divertiria um pouco com a guerra. O imperador é tão forte que, apenas com um sorriso, causa dano ao Prota. Como recompensa, o imperador decide transformar o Prota no novo visconde do reino, embora ele não tenha cumprido a quantidade necessária de contribuição. Isso concede ao Prota o status de nobreza, que intimida jogadores de rank inferior e ainda reduz o dano recebido em 20%. O Prota se torna o único jogador no jogo a obter um título tão alto no reino. LeBron e o Prota conversam na saída do palácio. O Prota finalmente alcançou o nível 200 e está pronto para sua ascensão de classe.
classe. Sabendo muito bem das capacidades do Prota, LeBron não dificulta e o nomeia como o novo Cavaleiro de Keone, sob sua jurisdição, liberando 3 novas habilidades. O Prota fica incrédulo, pois todos os outros tiveram que se esforçar ao máximo para upar de rank, enquanto LeBron apenas lhe deu um aperto de mão e o fez o Cavaleiro mais forte de Keone. LeBron então dá uma nova missão ao Prota: encontrar seu mestre, Duke Blade, o ex-comandante dos Cavaleiros de Keone. O Prota fica animado, ainda mais com a possibilidade de conseguir um novo item, mas não faz ideia de onde Duke Blade está, muito menos LeBron, que não o vê há 10 anos. Os desenvolvedores do Arena estão acompanhando a trajetória do Prota, e foram eles que deram essa missão, como uma forma de retribuir pelo quanto o Prota tem ajudado o jogo a se tornar mais popular e evoluir. Sunny já começa o capítulo compartilhando informações importantes com o Prota. Ela explica que o Mago Negro ficou enfurecido com a destruição da Fortaleza dos Rebeldes, e agora planeja atacar todo o reino como forma de vingança. O Prota, surpreso, questiona como Sunny tem acesso a tantas informações sobre o Império, e ela revela que é uma discípula do Mago Negro. Após revelar tudo isso, Sunny cobra o Prota por sua parte no contrato. Como sempre, ele se faz de desentendido e finge não saber do assunto. Irritada por ser tratada apenas como uma informante, Sunny exige mais consideração. Para acalmar a situação, o Prota sugere participar do canal dela como uma forma de compensação. Sunny aceita na hora, já que sabe o quanto de dinheiro poderá ganhar com essa colaboração. Enquanto Sunny parece estar se apaixonando pelo Prota aos poucos, ele só pensa em como mantê-la satisfeita para continuar recebendo suas valiosas informações. Com as coisas indo bem para o Prota, agora equipado com um carro novo graças ao contrato com a Porsche, ele vai até as empresas Moon quitar a dívida de sua família. No entanto, o líder das empresas Moon fica visivelmente irritado ao ver o Prota conseguindo pagar todas as dívidas de seu pai, provavelmente por sentir que perdeu o controle da situação. Agora, o Prota está mais motivado do que nunca, pois todo o dinheiro que ganhar daqui em diante será realmente dele e de sua família. Enquanto isso, nos escritórios da Nike, o gerente Jamie aparece com um visual completamente renovado, graças às provocações de Seokjung, que o chamou de velhote. Eles discutem sobre o futuro do Prota e seus novos contratos, especialmente sobre o impacto do novo discípulo dele, depois de Dwayne. Jamie teme que, com todo o sucesso recente do Prota, ele abandone a Nike. Nesse momento, ele recebe uma ligação informando que o Prota está em uma reunião com a Adidas, que está oferecendo o dobro do valor que a Nike paga a ele, justamente agora que todo o dinheiro será exclusivamente para o Prota e sua família.